No vídeo de hoje eu vou ler o texto A Montanha e o Processo Terapêutico, Ego e Individuação em Kern. Eu sou o Pedro, eu sou uma pessoa autista, eu sou terapeuta analítico com muito interesse também em videogames e tarô. Eu faço textos sobre esses assuntos e quando dá eu relaciono todas essas coisas, mas especificamente no texto de hoje é sobre o jogo Kern e a relação com a psicologia analítica. O texto está disponível no meu site, atipicoanalítico.com. Bora para a leitura. Tudo o que eu queria era tocar a eternidade por um instante. Chegar a um momento raro de pura satisfação em que tudo parece estar no lugar certo e você se sente parte de um todo. Sabe como é? Ava, protagonista do jogo Kern. Esta fala é o primeiro contato que você tem ao iniciar Kern, jogo da The Game Bakers, que conta a história de Ava na escalada rumo ao cume do Monte Kami, destino nunca antes conquistado por nenhum alpinista. A frase de abertura do jogo simboliza o impulso que inicia na psicologia analítica um processo chamado de individuação. As decisões que tomamos de forma consciente são gerenciadas pelo ego, mas o todo que compõe quem realmente somos é o self ou si mesmo, sendo o centro da psique que engloba o ego consciente e o conteúdo sombrio do inconsciente. A individuação, então, é o processo que integra a sombra e torna saudável a relação entre o ego e o self, fazendo você se sentir parte de um todo. Jung associa a individuação com a escalada de uma montanha, mas o processo é, na realidade, uma escalada rumo ao sol. O cume é apenas o meio do caminho e, muitas vezes, desistir é parte essencial do processo. Quando comecei a minha escalada em Kern, logo observei que haviam muitos monumentos de pedras empilhadas ao longo do caminho. Estes monumentos dão nome ao jogo e são construídos com o propósito de serem marcadores de trilhas em montanhas e também podem ser interpretados como memoriais em referência a uma morte. Enquanto escalamos o Kami, frequentemente encontramos mochilas e os corpos de outros escaladores que passaram por ali, e os Kerns nos lembram constantemente que a morte na escalada é algo que precisa ser integrado. Kern ensina que você não pode escalar uma montanha sem estar pronto para morrer. Celeste é outro jogo de escalada que ganhou muito destaque na cena indie. Enquanto Kern é um simulador 3D com elementos de sobrevivência, Celeste é 2D e representa a montanha em desafios de plataforma onde a morte é a mecânica principal. Morrer é necessário para que você seja capaz de prosseguir. A morte, então, é simbólica, portanto, parte essencial para que você seja capaz de alcançar o cume ou a individuação. A questão é que Ava, em Kern, parece não pensar muito sobre isso. Ela escala a montanha com o objetivo único de chegar ao pico. A morte não é temida e também não é respeitada. Quando nos encontramos com Marco, outro alpinista que cruza a nossa jornada, ele deixa bem claro que o objetivo dele não é vencer a montanha, e sim se divertir no processo. Ele fala que provavelmente descerá antes de chegar ao cume, como todos os outros que sobreviveram fizeram. Ava, então, faz pouco caso da escalada de Marco, informando que não faz sentido subir a montanha se o objetivo é desistir. Ela diz que se ele começa a jornada já pensando na desistência, é porque a mente dele já está derrotada. Mas será que as coisas funcionam assim mesmo? Ava é tomada por um ego tão exacerbado que não respeita as próprias vulnerabilidades, tornando-se a personificação da própria vontade. Quando ela ridiculariza Marco, projeta nele a sua própria sombra, que nega a fragilidade ou a derrota. A montanha não pode ser um lugar de lazer, apenas o altar onde Ava sacrifica a própria humanidade. Jung discute que o objetivo da vida não é apenas a ascensão, mas a preservação da totalidade. Não é spoiler imaginar que alguma grande estrutura precisa ruir para que Ava reveja por que está nessa jornada. Mas para falar sobre isso, eu precisarei contar spoilers importantes de Kern. O Monte Kami era habitado por uma civilização chamada Troglodita, que vivia nas cavernas da montanha, estudava as rotas de escalada e tinha como objetivo a ascensão.
Mas até mesmo eles, que eram adaptados para viver naquele ambiente, desistiram da escalada. A decisão foi tomada pelos trogloditas para que não entrassem em extinção, o que permitiu que mantivessem vilas espalhadas em vários postos de observação do Kami. Quando Ava discute com Marco, ela já sabia disso, mas Ava é incapaz de dizer por que está subindo a montanha. Quando Naomi, sua companheira, envia mensagens perguntando-se por que você está fazendo isso, Ava se estressa por não conseguir encontrar uma resposta. Naomi também diz que o gatinho delas, o Capinha, não está muito bem, tendo de ir ao veterinário com uma certa frequência. Enquanto Ava toma uma sopa de missô com Marco, ela pergunta a ele qual é o seu objetivo ao subir a montanha, já que ele começou pensando em desistir. Marco responde que este é o propósito da vida, divertir-se por escalar todos os dias e, quando estiver cansado, voltar para o seu trailer e assistir a um show de TV no seu notebook enquanto se prepara para a próxima escalada. Marco também pergunta por que estamos fazendo isso. E Ava responde: porque o melhor sentimento de liberdade, prazer e significância que já senti foi quando superei os meus limites. Os momentos são fugazes quando estou nas montanhas, mas eu sou a montanha. A resposta é tão poética quanto vazia. Marco entendeu muito bem isso e, em tom de ironia, diz que a motivação dela é bem original. Este é um ponto de equilíbrio muito importante na jornada. Como jogador, eu também fiquei me perguntando a razão da escalada. Eu achava que Ava estava tentando fugir de algo, talvez até da morte do Capinha, e eu também acho que subiria o Everest para evitar a morte dos meus gatos. Mais à frente na jornada, o Capinha realmente precisou partir para que a nossa personagem admitisse que não faz a mínima ideia do porquê quer tanto chegar ao topo da montanha. A crise de Ava é intensa. Ela quebra a antena do seu Climbot quando recebe a notícia sobre o gato e mais tarde quebra também o rádio de outro alpinista quando finalmente admite que não sabe o motivo. Admitir não saber o motivo é a primeira vez que Ava olha para si e enxerga sua sombra. O momento é tão dolorido que o jogo realmente nos faz escolher entre tentar chegar ao topo ou descer a montanha com Marco. Embora nossa protagonista tenha dificuldade de olhar para si, nós, como jogadores, olhamos e cuidamos dela o tempo todo. Precisamos cuidar de sua alimentação, hidratação, temperatura e fadiga. Precisamos olhar para as mãos constantemente para checar os esparadrapos e machucados, repondo os curativos sempre que necessário. Compostamos o lixo que o Climbot transforma em pó de magnésio, essencial para garantir boa aderência em superfícies mais lisas. Não são somente os cairns empilhados ao longo da trilha que nos lembram que a morte é iminente, é a própria vulnerabilidade humana que nos faz ter o cuidado para seguir a jornada e pensar em qual decisão tomar. O ego pode até ser capaz de escalar a montanha, mas somente o self pode habitá-la. No final, antes de podermos tomar a grande decisão, Marco tenta nos convencer a descer a montanha. Ava informa que a montanha está no fundo de sua alma, e Marco discorda, dizendo: acho que a montanha está na sua cabeça, como uma doença te consumindo, mas você pode se curar se você quiser. Escolher descer a montanha não te impede de continuar a escalada quando você realmente estiver pronto, e isso não vale só para o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado do texto e, caso tenham gostado, não deixem de curtir, se inscrevam aqui no canal e também convido vocês a conhecerem os outros textos que já estão no blog.